Bom, e para começarmos o trabalho, falemos um pouco das características de animais protostômios. Protostômios consistem em dois grandes grupos, sendo eles Lophotrochozoa, que é o foco do trabalho, e Equidizoa. A grande diferenciação desse grupo em relação aos outros é que o blastômero torna-se primeiramente boca e posteriormente o ânus. Ele é triplástico, ou seja, ele tem mesoderme, endoderme e ectoderme. Sua filogenia está representada na imagem ao lado. Bom, e a palavra Lophotrochozoa pode se dividir em duas partes, sendo o lofo a parte que compreende os lofoforatos, que são foronídeos, braquiópodos e birozoas. Eles são animais que se alimentam usando o lofóforo. O segundo segmento da palavra Lophotrochozoa, ou seja, trocozoa, compreende os trocozoas, que é a presença de larvas trocófilas. Essas larvas são características de moluscos, anerídeos, sipúnculos, equiuros e entre outros protostomados. Até o século XIX, eram considerados moluscos por apresentarem semelhanças gritantes, como por exemplo obter um manto, cavidade do manto e uma concha calcária. Apesar destas semelhanças, elas podem ser consideradas superficiais e por isso os braquiópodes encontram-se em outro táxon muito distante do molusco. Em ambos os táxons existem duas válvulas mineralizadas envolvendo o corpo mole. Porém, nos moluscos bivalves elas encontram-se na direita e na esquerda, enquanto nos braquiópodes estão dispostas dorso-ventralmente. Todos os braquiópodes são animais bentônicos marinhos suspensívoros, podendo ser encontrados desde a parte litorânea até o mar profundo. Além disso, apresentam hábito solitário e encontram-se presos aos substratos, geralmente rochas ou substratos mais sólidos. Eles são animais relativamente grandes, com uma razão desfavorável de superfície de área por volume. Acredita que seu lofóforo excepcionalmente grande seja um mecanismo para compensar o volume maior. Os braquiópodes surgiram no Cambriano inferior e alcançaram seu pico de diversidade genérica no Devoniano. Desde então, encontram-se em desvantagem em relação aos moluscos bivalves. Em relação à estrutura, um braquiópode típico tem um corpo com um grande lofóforo anterior, duas dobras da parede do corpo, os lobos do mantro dorsal e ventral estendem-se à frente e a partir do corpo, delimitando um espaço com água na cavidade do manto, onde encontra-se o lofóforo. Cada lobo ou lobo consiste em um epitélio externo do manto que protege a concha e um epitélio interno do manto que tem função de revestir a cavidade interna do manto, sendo todas estas estruturas encerradas em uma concha bivalve. Em relação às valvas, cada uma delas é bilateralmente simétrica, possuindo uma margem externa simétrica, sendo a válvula ventral maior que a dorsal. Já a dorsal suporta o lofóforo e se encaixa na válvula ventral. Na maioria das vezes, seu ápice apresenta uma abertura posterior, saído num pedúnculo de fixação, chamado pedículo. As conchas da maioria dos braquiópodes viventes são amarelos opacas ou cinzas, porém algumas espécies podem ser alaranjadas ou avermelhadas. As duas valvas articulam-se uma à outra ao longo da charneira posterior, e as características dessa articulação são a base para a divisão em braquiópoda entre articulata e inarticulata. Nos inarticulata, a contração de músculos longitudinais pressuriza o celoma de forma que ele se expanda e abra as válvulas. Já nos articulata, existem músculos abdutores, mais precisamente um par, originados na válvula ventral, inseridos na dorsal posteriormente à charneira. A contração deles abre as válvulas. O lofóforo dos braquiópodes é uma coroa de tentáculos ocos que circunda a boca, e para aumentar a área de superfície, o lofóforo é estendido anteriormente como dois braços, chamados de bráquios. Em estruturas mais simples, o lofóforo tem forma de ferradura e cada bráquio projeta-se para frente dentro da cavidade do manto. Em estruturas mais complexas, os bráquios podem ser enrolados em si mesmos ou espiralados em arranjos complexos, aumentando a superfície respiratória de alimentação adequada a um corpo maior. Cada bráquio possui uma fileira de tentáculos lofoforais com um sulco braquial ciliado. Cada um destes bráquios possui um suporte axial semelhante à cartilagem e dois canais celômicos.
Em muitos braquiópodes, a válvula dorsal possui um par de processos calcários que suportam os bracos conhecidos como braquídeos, e, durante a alimentação, a água entra e sai pela abertura intervalvar através de aberturas de canais inalantes e exalantes distintos. Partículas como, por exemplo, fitoplânctons são retidos pelos cílios dos tentáculos adjacentes e então transportadas para baixo ao longo da margem interna dos tentáculos ao sulco braquial, e, o mesmo, conduzirá o alimento da base dos tentáculos para a boca do animal. Partículas rejeitadas são postas para fora pelo canal exalante. O corpo dos braquiópodes adultos consiste em um mesossomo e um metassomo que contém um celoma lofoforal anterior, com extensões para dentro dos tentáculos e um celoma no tronco espaçoso e grande no qual o trato digestivo, sistema emal, metanefrídeos, músculos da concha e gônadas encontram-se ou estão localizadas. O revestimento mesotelial é ciliado. A parede do corpo é constituída de uma epiderme externa, tecido conjuntivo e mesotélio cilômico, sendo todos os epitélios de braquiópodes uniestratificados e todas as células ciliadas monociliadas. Músculos da parede pobremente desenvolvidos, limitados a somente abrir e fechar a concha. Não há superfícies especializadas em trocas gasosas, além do lofóforo e lobos do manto. Sendo assim, o transporte de oxigênio é provavelmente feito pelo líquido celômico, pois há uma circulação definida desse líquido pelos canais do manto, e o oxigênio é carregado pela hemeritrina, dos celomócitos de algumas espécies. A circulação desse líquido é feita pelo batimento dos cílios ou por ação do mesotélio. Todos os braquiópodos têm um sistema emal, composto de coração, vasos e sangue incolor. A função do sistema emal é incerta, porém acredita-se que ela tem como objetivo levar nutrientes ao corpo através da ramificação dos vasos do coração ao corpo. O trato digestivo compõe-se de boca, faringe, esôfago, estômago, secos digestivos, intestinos e às vezes um ânus. A parede do trato digestivo tem camadas de músculos longitudinais e circulares, e a gastroderme é ciliada ao longo de toda a sua extensão. A digestão é intracelular e ocorre nos secos digestivos, e grande parte dos braquiópodes são amonotélicos, ou seja, a maior parte da excreção de nitrogênio ocorre pela parede do corpo do animal por difusão, especialmente pelo lofóforo e manto. Na reprodução, as gônadas são as responsáveis no desenvolvimento dos gametas, óvulos e espermatozoides. A maioria das espécies possuem 4 gônadas, 2 em cada valva. Nos articulados são encontrados nos canais dos lobos do manto, enquanto que nos inarticulados se encontram perto do intestino. As gametas maduras flutuam no celoma principal e depois saem para dentro da cavidade através do nefrídeo, que se abre em cada lado da boca. A maioria das espécies liberam tanto óvulos quanto espermas na água, porém as fêmeas de algumas espécies mantêm os embriões em câmaras até a fase larval, enquanto algumas espécies envolvem a boca e o ânus através do blastóporo. A divisão celular do embrião é radial e holoblástica, células separadas embora adjacentes. Enquanto alguns animais desenvolvem a boca e ânus através do blastóporo, o blastóporo dos braquiópodes fecha-se e a sua boca e ânus se desenvolvem a partir de novas aberturas. As larvas dos inarticulados nadam como plâncton durante meses e são semelhantes aos adultos, porém com tamanho reduzido. Possuem valvas, lóbulos de manto, um pedículo em espiral na cavidade do manto e um pequeno lofóforo, que é usado tanto para alimentação quanto para natação. Como a casca torna-se mais pesada, os jovens são levados para o fundo, onde no futuro se tornará um adulto céssio. Esse tipo de larva possui um lóbulo ciliado, que se tornará o corpo e o lofóforo, um lóbulo traseiro, que se torna o pedículo, e um manto, como uma saia, em direção à parte traseira. Na metamorfose no adulto, o pedículo se atribui à superfície do lóbulo frontal, se desenvolve o lofóforo e outros órgãos. O manto rola por cima do lobo frontal e começa a secretar a concha. O consumo de oxigênio de braquiópodos é baixo em mares muito frios. O crescimento de braquiópodos é sazonal e os animais muitas vezes perdem o peso no inverno. Estas variações no crescimento originam as linhas de crescimento nas conchas.
Forônida é composto por dois gêneros, Forônides e Foronopsis. São simétricos bilaterais por fora e dentro são assimétricos com o lado esquerdo majoritário. Eles vivem dentro de tubos de quitina enterrados no fundo do mar ou aderidos a um substrato. Algumas espécies são capazes de perfurar conchas de moluscos e rochas calcárias para se fixar. Costumam ser muito pequenos, de 2 a 20 centímetros e de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Possui um corpo cilíndrico sem diferenciação regional, exceto quanto ao lofóforo anterior e a ampola posterior bulbosa. Não possui apêndice. O epístoma anterior é projetado sobre a boca e possui uma protocele derivada de uma blastocele. A boca e o lofóforo pertencem ao mesosoma posterior ao epístoma. As células do lofóforo formam um anel com ramificações para os tentáculos. O corpo é dividido em protocele, mesocele e metacele. O lofóforo é uma crista circular com tentáculos que rodeiam a boca e o epístoma. Esses tentáculos possuem microvilosidades capazes de absorver alimentos, auxiliar nas trocas gasosas e digestão. Comumente, o anel é colapsado para dentro, formando uma meia-lua com duas fileiras paralelas de tentáculos. A crista entorta-se ventralmente, fazendo uma crista passar por cima e outra por baixo da boca. Os cornos da crista são voltados para o dorso e se enrolam em espiral. Esse dobramento visa aumentar a área da superfície para aumentar o número de tentáculos e aumentar a área para a captação de alimentos e trocas de gases. A epiderme do lofóforo é monociliada, sem cutícula e excreta o tubo de quitina onde o animal se encontra. Há adesão de partículas sedimentares para endurecer o envoltório. Os foronídeos se movimentam dentro dos tubos, porém nunca os abandonam. O celoma é revestido por mesotélio, músculos circulares e músculos longitudinais. As células epitélios musculares movimentam o corpo do foronídeo dentro do tubo, protraem e retraem o lofóforo. Os músculos longitudinais agem na retração rápida de lofóforo e deslocam o tronco para trás. Ambos movimentos, pelo uso de músculos circulares, que por serem mais fracos, são mais lentos. A parte posterior do tronco. O mesotélio do trato digestivo, mesentério e os vasos sanguíneos são células não contráteis, epitélios musculares e armazenadores de nutrientes. A metacele é dividida em 4 camadas por 4 mesentérios longitudinais. A mesocele não é dividida. Os mesentérios dão sustentação ao trato digestivo e vasos sanguíneos longitudinais. Os movimentos de foronídeo são lentos e limitados, no entanto, o movimento de retração é mais rápido, a emergência parcial para fora do tubo. O movimento de curvatura do tubo distendido e flexões dos tentáculos. São suspensivos e utilizam um sistema de coleta contra a corrente. O trato digestivo é em forma de U e se estende por toda a metacele. O ramo descendente do estômago começa na boca. Ele é composto de esôfago e estômago, onde ocorre a digestão extracelular. O ramo ascendente é o intestino, finalizando no ânus, que possui um telotróquio ciliado caracterizado como órgão locomotor. Dois metanefrídeos abrem-se no celoma de tronco a partir de nefrostomas e para o exterior por nefridióporos laterais ao ânus. O trato digestivo é retilíneo com a boca anterior e o ânus posterior. O sistema hemal é o sangue confinado em vasos, que são encontrados em plasmas dissolvidos. São moléculas pequenas que acentuam o transporte de oxigênio enquanto minimizam o efeito da osmolaridade sanguínea. O vaso anelar na base do lofóforo origina vasos tentaculares que se estendem para dentro dos tentáculos. Um vaso descendente se estende do vaso anelar até a parte posterior do corpo, onde se reverte e sobe como vaso ascendente. O sangue flui por contrações de células epitélios musculares da parede do vaso para frente e para trás, no descendente e no ascendente, respectivamente. Os capilares de fundo cego que se estendem a partir dos vasos para dentro da ampola suprem o estômago e a gônada. Os foraminídeos não despejam água para dentro de seus tubos. Apenas o lofóforo fica na parte oxigenada e difunde o oxigênio pelo tronco a partir dos vasos ligados ao sistema hemal. A ultrafiltração do sangue para dentro do celoma do tronco ocorre através da parede dos vasos sanguíneos que contém podócitos. O sistema nervoso intraepidérmico é composto pelo anel nervoso na base do lofóforo, de onde partem os nervos dos tentáculos e músculos da parede corpórea. Eles possuem axônios no cordão.
Eles se reproduzem de forma assexuada e sexualmente, mas a maior parte é hermafrodita, com colônias por brotamento clonal e fissão transversal. São altamente regenerativos e, em resposta a condições desfavoráveis, são capazes de otimizar o mesossomo e o lofóforo, anel nervoso, metanefrídeos e boca. O metassomo substitui as partes que faltam por alguns dias. Certas espécies se fragmentam em pedaços para gerar novos fluinídeos. A gônada ocupa o espaço celômico em volta do estômago na ampola e possui vários capilares do vaso sanguíneo descendente. O espermatozoide é contido em espermatóforos produzidos pelos órgãos lofoforados e liberados na água. Quando capturados por outro lofóforo, tornam-se ameboides para atravessar a parede corporal e entrar na metacele. Os ovos são fertilizados internamente e os zigotos são liberados pelos metanefrídeos para serem incubados no lofóforo ou liberados no plâncton. O desenvolvimento é meio deuterostômico e meio protostômico. A clivagem holoblástica radial. O blastóporo forma-se na boca, o desenvolvimento é regulativo e os blastômeros são isolados e desenvolvem larvas completas. A clivagem forma uma celoblástula que sofre invaginação para se tornar gástrulo. A formação de celoma é esquizocélica. A mesoderme origina-se como mesênquima a partir do arquêntero se torna epitelial, delimitando o celoma do tronco da larva. A cavidade do epístoma é preenchida por matriz extracelular excretada derivada da blastocele, por isso não é um celoma. O desenvolvimento é indireto e a gástrula se transforma em uma larva ciliada com tentáculos chamada actinotroca. A larva possui um capuz pré-oral que se projeta sobre a boca, um par de solenócitos e ao meio da superfície ventral possui o saco metassômico que se conecta ao trato digestivo pelo mesentério ventral. Durante o processo de metamorfose, o saco metassômico inverte-se e desenvolve-se na parede corpórea do tronco adulto. Após passar por uma fase planctotrófica e livre natante, a actinotroca sofre uma metamorfose no qual o trato digestivo assume forma de U e os tentáculos larvais são substituídos por tentáculos adultos. Com isso, ele se fixa no substrato e secreta seu tubo. As colônias de briozoários são compostas de zooides. Estes zooides são polimórficos, porém o zooide alimentador é composto por um tronco e uma estrutura que possui lofóforo, chamada introverte eversível. A estrutura do zooide varia com o taxon, podendo ser oval, em forma de caixa ou tubular. Possui epístoma, que é uma estrutura que reveste a boca do animal, porém não está presente em gimnolemados. O celoma do lofóforo, o próprio lofóforo e o anel que circunda a boca têm origem a partir do mesossomo. Entretanto, os divertículos do celoma do lofóforo estendem-se para dentro dos tentáculos. A mais extensa parte do corpo do animal é o metassomo, ou tronco, e possui a metacele espaçosa ou celoma do tronco. A metacele contém o trato digestivo sendo cruzada por finas tiras chamadas de funículo. Coração, órgãos excretores e estruturas especializadas em trocas gasosas estão ausentes. Em grande parte da região corpórea, a parede do corpo é muito fina e possui um epiderme, lâmina basal, tecido conjuntivo e mesotélico celômico. O zoécio ou exoesqueleto é secretado pelo mesossomo da epiderme e ele pode ser orgânico ou mineral, sendo a parte viva da parede do corpo incluindo a epiderme, a membrana basal, músculos e endotélio. Às vezes é chamada de endocisto. Esse endocisto e o ectocisto juntos formam um cistídeo. Briozoários são coloniais e modulares, grande parte deles, na verdade, e sua colônia são integradas física e fisiologicamente. A forma de uma colônia de briozoário depende do padrão de brotamento assexual dos zooides, do grau de polimorfismo, da disposição de polimorfismo e do tipo e quantidade de material esquelético secretado. Além do apoio do substrato no qual o animal cresce, existem três fontes de suporte esquelético em briozoários, como a pressão de turgor, calcificação e a produção de material extracelular quitinoso, gelatinoso ou borrachento. Além disso, exibem uma larga gama de estruturas como estoliníferas, arborescentes e foliáceas, sendo colônias estoliníferas. Os zooides alimentadores brotam de estolão ereto ou rastejante, semelhante a um ramo. Além disso, os exoesqueletos destes briozoários estoliníferos não possuem carbonato de cálcio, porém podem ser quitinosos. Em relação às colônias arborescentes, espécies levemente calcificadas formam colônias arborescentes eretas,
que são semelhantes às algas. Já as foliares são compostas por uma lâmina simples de zooides ou duas lâminas justapostas que se erguem como folhas acima do substrato. Em relação ao polimorfismo dos zooides, em colônias polimórficas, os zooides de alimentação típicos ou chamados de autozooides perfazem a colônia. Zooides modificados que não se alimentam e se diferenciam para atender outras funções são chamados de heterozoides. Já os cenozoides são nada mais que heterozoides modificados que servem como estolões, discos defensivos, estruturas radiculadas e espinhos defensivos. Na ausência de predadores, esses heterozoides não se desenvolvem. Existem dois tipos de heterozoides defensivos em quilotomados, os aviculários e vibráculos, sendo os aviculários menores que o atozoide e seu polipídio é reduzido. Seu opérculo é bastante modificado para atuar como mandíbula inferior móvel. Já os vibráculos têm o opérculo de um vibráculo modificado para formar uma longa cerda móvel, com músculos que podem movê-la por mais de planos, perfazendo um arco sobre a colônia. Em relação aos poros interzoidais, podemos dizer que os zooides adjacentes de uma colônia são conectados entre si por poros interzoidais que passam pelas paredes do corpo intermediárias. Além disso, comunicação e transporte são realizados por estes poros, porém com diferentes mecanismos em diferentes táxons. A musculatura dos briozoários é composta por músculos lisos e estriados, um par de músculos retratores de lofóforo, camadas circulares e longitudinais na parede corpórea de filactolemados e ciclostomados, músculos parietais em eurostomados e músculos oclusores no opérculo em queilostomados. Direta ou indiretamente, esses músculos estão envolvidos na protração e retração do lofóforo e na atividade do opérculo. Eles se nutrem principalmente do fitoplâncton, diatomáceas, dinoflagelados, flagelados e cocriforídeos, assimilada pelos tentáculos juntamente com as partículas minerais de suspensão na água. As espécies de águas profundas estão adaptadas a se nutrir de bactérias e matéria orgânica aderidas ao sedimento. A maior parte do briozoário é suspensiva, ou seja, possui um sistema coletor ciliar contra a corrente e também pode se alimentar pela absorção de moléculas orgânicas dissolvidas na água por meio das microvilosidades da epiderme do tentáculo. A captura se dá com a protração do lofóforo e seus cílios laterais dos tentáculos, criando uma corrente de água descendente em direção à boca. A flexão tentacular rápida pode ser um mecanismo de rebatimento de partículas para dentro da boca. As partículas são ingeridas pela atividade dos cílios dos tentáculos que retêm as partículas e a ingerem. Existem duas hipóteses acerca da retirada de partículas da coluna d'água. Uma propõe que quando as partículas tocam os cílios laterais, essas causam reversão local de batimento e jogam a partícula para o lado frontal do tentáculo para ser transportado à boca pelos cílios frontais. A segunda propõe que o movimento linear das partículas que entram ao funil as carreguem diretamente para a boca enquanto a corrente de água se curva para sair entre os tentáculos. Essas hipóteses, respectivamente, são chamadas de hipóteses da reversão ciliar e de impingimento. A rejeição dos alimentos é feita pelo fechamento da boca, rápidas flexões tentaculares, fechamento do funil ou pela passagem dos tentáculos. Para se alimentar, os briozoários alongam o introverte e o lofóforo para fora do opérculo. A protrusão do lofóforo é feita por elevação da pressão hidrostática do celoma por trabalho muscular. Em ciclostomados, a protrusão depende da contração de músculos circulares da parede corpórea. No entanto, por possuir uma cutícula calcificada, o corpo todo não é hábil à contração. Com isso, os músculos parietais estão localizados no saco membranoso que ao ser contraído, pressuriza o celoma e protrai o lofóforo. Nos filactolemados, a pressão do líquido celômico é aumentada pela contração muscular circular do corpo, contraindo o celoma e protraindo o introverte. Em eurostomados calcários, a parede frontal rígida possui também uma membrana frontal quitinosa fina e flexível ligada a músculos parietais. Quando contraídos, a curvatura curva a membrana frontal para dentro, criando a pressão celomática e expulsando o lofóforo. Esse alongamento promove a expansão dos tentáculos e cria uma arquitetura de funil na forma de sino que auxilia na alimentação.
A retração é feita pela contração dos dois músculos retratores do lofóforo. Briozoários não possuem aparelho digestivo e sim um tubo digestivo composto de uma boca circular com uma série de tentáculos em número variado nas diversas espécies. A boca em forma de ferradura nos filactolomados é rodeada por duas séries de tentáculos. A boca no ápice do lofóforo é conectada a uma faringe muscular que leva ao esôfago tubular por meio de sucção. O estômago é em formato de U e tripartido composto pela cárdia, seco e piloro. O esôfago se liga à cárdia anterior na altura de uma válvula esfíncter. Um outro esfíncter separa o piloro posterior do intestino e do reto. O seco saculiforme é projetado para trás da parte central do estômago. Em Bowyer Bânquia e Amantia, a cárdia é uma moela muscular que esmaga as partículas expondo seus nutrientes às suas enzimas digestivas. Em filactolemados e gimnolemados, as partículas alimentícias capturadas acumulam-se formando um bolo acima do epístoma. Quando o bolo atinge determinado tamanho, a faringe se dilata rapidamente e o suga para dentro. Subsequentes contrações empurram o bolo para dentro do estômago. A digestão é extra e intracelular no interior do estômago, com maior destaque no seco. Algumas peristálticas deslocam o alimento ao longo do estômago e a atividade ciliar no piloro gira e compacta as matérias que passam dentro do intestino. Depois as mandam para fora do ânus. Não possui órgão de respiração, tampouco para o sistema circulatório. Elas ocorrem pela superfície exposta do corpo, especialmente pelo lofóforo. O transporte intrazoidal de gases, alimentos e dejetos é feito pelo fluido celômico, que é constituído por batimento ciliar. Essa característica é conhecida apenas em alguns filactolemados. O fluido celômico contém celomócitos que engolfam e armazenam as matérias de refungo. Nos ciclostomados, os fluidos hemocéricos e celômicos são envolvidos no transporte. O sistema funicular provê a dispersão de metabólitos pela colônia em quinestomados e quilostomados. O funículo conecta a fonte do trato digestivo aos tecidos que necessitam de nutrientes. Com isso, acreditam que seja um mecanismo de transporte de alimento. Esse sistema é conectado ao mesotélio do trato digestivo com a parede do corpo. Em alguns táxons, outras estruturas também são conectadas. Em eurostomados, o funículo se estende até os poros intrazoidais e as células da roseta. Realizam o transporte de matérias a partir de zoóides contíguos. Dessa forma, funciona no transporte inter e intrazoidal. Nos filactolemados e ciclostomados, o funículo tem o papel de transporte intrazoidal por não estar associado aos poros. Os briozoários não possuem coração ou vasos sanguíneos. O sistema nervoso é um anel de massa ganglionar ao redor da faringe. Do glândula do anel saem os nervos que se estendem para dentro dos tentáculos e outras partes do corpo. Se orientam através de cílios sensoriais individuais dos tentáculos e alguns indícios de aptidão fotorreceptora. Nervos que circundam a parede do zoóide penetram os poros interzoidais, fazendo conexões com nervos similares nos zoóides próximos. O sistema nervoso colonial responde pela atividade de alimentação, retração e orientação do lofóforo para dentro da colônia. Bom, em relação à excreção do briozoa, não há presença de nefrídeo, sendo assim, a amônia é excretada através da superfície do corpo e do lofóforo. O ácido úrico é armazenado temporariamente ou indefinidamente nos tecidos corporais. Outro tipo de excreção é a regressão do polipídio, representado pela seta amarela, e a formação do corpo bruno, representado pela seta azul. Corpo bruno são corpúsculos de cor escura formados por matéria orgânica não reabsorvida resultante do processo de degeneração natural dos zoóides. A regressão do polipídio e a formação do corpo bruno é a formação de excreção por acumulação. A regressão é seguida pela regeneração de um novo polipídio a partir dos tecidos do cistídio. Em algumas espécies, o corpo bruno permanece para sempre no celoma, ao passo que outras ele é incorporado pelo estômago no novo polipídio e expelido na primeira defecação. Em relação à sua reprodução, ela ocorre através de brotamento sexual a partir de uma ancéstrala fundadora produzida sexualmente. Todas as formas de água doce e na maioria das marinhas são hermafroditas. Logo, as colunas possuem indivíduos funcionalmente machos ou fêmeas. A autofecundação é rara.
e a fertilização acontece através entre indivíduos da mesma colônia ou de colônias diferentes. O zoóide possui um ou dois ovários localizados na parte distal e um ou muitos testículos na parte basal, junto ao funículo. Os espermatozoides são lançados diretamente na água do mar através dos poros terminais localizados nos tentáculos do lofóforo. Espermatozoides lançados na água do mar podem ser capturados pelo batimento celular de outro indivíduo. Algumas espécies liberam os óvulos na água do mar, mas a maioria incubam os zigotos, alguns no interior do celoma e alguns externamente, em uma câmara incubadora, denominada ovicela, que é um zoécio modificado no qual o embrião se desenvolve. Os ovos são grandes, ricos em vitelo e pouco numerosos. Na minoria das formas, os ovos são incubados no interior do celoma. Na maioria, os ovos são incubados nas ovicelas. Ovicelas são características de muitos queleostomados. O cistídeo, na extremidade distal do zoide maternal, cresce para fora formando um grande capuz, a ovicela. Após isso, ocorre uma segunda evaginação, mas menor, que é originada no celoma da mãe, e acaba por expandir-se para dentro do espaço que foi formado previamente pela ovicela. O único ovo liberado é incubado pela ovicela. A nutrição do embrião ocorre inteiramente no vitelo, mas em algumas espécies há a presença de conexões placentárias do funículo do zoide maternal para a ovicela que provém o alimento ao embrião. Há também a presença de larvas não incubadoras. Elas apresentam tubo digestivo funcional e nadam por poucos meses antes do assentamento. As larvas da espécie não incubadoras elas não se alimentam, fixando-se ao substrato após uma breve existência livre nadante. Ocorre, portanto, o desenvolvimento indireto com a inclusão da larva livre nadante, estruturalmente variada, mas sempre com uma corona ciliada locomotora que circunda o corpo, um tufo anterior de cílios apicais e um saco metassômico ventral adesivo. No final da sua vida planctônica, a larva senta-se sobre um substrato apropriado e fixa-se com seu saco metassômico invertido, que secreta um casulo que envolve a larva em metamorfose. A ancestro, primeiro zoóide a se desenvolver a partir da larva assentada, dará origem assexuadamente aos primeiros componentes da colônia. Todos os componentes da colônia serão descendentes assexuais da ancestro. Os briosários da água doce se reproduzem clonalmente através de corpos de resistência especiais, conhecidos como estatoblastos, funcionalmente semelhante às gêmulas das esponjas de água doce. São formados por válvulas quitinosas que contêm uma massa de células germinativas, sendo capazes de sobreviver a condições adversas como frio e dessecamento. Permanecem dormentes por períodos variáveis. Enquanto dormentes, elas podem aderir a animais, vegetação flutuante ou correntezas, por exemplo. Através dessa aderência, elas podem ser dispersas por substâncias consideráveis, tendo capacidade de resistir à dessecação e congelamento. Um zoóide irá se desenvolver a partir da massa de células quando as condições ambientais se tornarem favoráveis. As duas válvulas se separam e um zoóide se desenvolve a partir da massa interna das células. O número de estatoblastos produzidos numa colônia de briosários é enorme. Bom, em relação à diversidade dos briozoa, ela apresenta grande variedade. Os Phylactolaemata são zoóides basicamente cilíndricos com lofóforo crescente e uma epístoma está presente. Parede do corpo não calcária composta de fibras circulares e longitudinais. O celoma do tronco é contínuo entre os zoóides. O zoécio é descalcificado, fino ou espesso, por vezes gelatinoso. As colônias são monomórficas e todos os zoóides são autozoides, sem heterozoides. Os Gymnolemmata são zoides cilíndricos ou achatados, com uma lofófora circular. Não há presença de epístoma. Sua parede do corpo às vezes é calcificada. Falta musculatura intrínseca da parede do corpo. Sua grande maioria é de habitat marinho. Bom, em relação à filogenia dos briozoas, Phylactolaemata e Gymnolemmata são taxos irmãos em briozoa. Em Phylactolaemata, sua autapomorfia inclui estatoblastos, poros celômicos abertos entre os zoides e um sistema emal funicular reduzido. Em Gymnolemmata, sua autapomorfia inclui perda de músculo da parede do corpo e de epístoma. Os filactolemados de água doce são considerados os mais primitivos. Como características primitivas temos zoides cilíndricos, orifício anterior, lofóforo em forma de ferradura, presença de epístoma e colônias monomórficas. No entanto, são especializados em especial na reprodução. O mais antigo briosário marinho conhecido é uma espécie fóssil questionável no Cambriano superior. Contudo, no Ordoviciano há um rico registro fóssil e milhares de espécies fósseis têm sido descritas. Os ciclostomados dominam a fauna paleozoica, embora quinestomados estivessem presentes também. Queilostomados, as formas marinhas dominantes hoje, apareceram no Jurássico superior. Bom, e sobre larvas trocóforas, que fazem parte dos trocozoas. O desenvolvimento de muitas poliquetas inclui estágios larvais, sendo a trocófora seu estágio larval de base. A trocófora, dependendo da espécie, pode ser planctônica e alimentar-se de plâncton, ou pode viver durante um curto período de tempo junto ao fundo sem se alimentar. Esta é uma larva característica de outros grupos protostômicos, por exemplo, molusco, anelídeos, sipúnculos
e Echiurus. Com relação ao grupo irmão de Annelida, a questão ainda é motivo de pesquisa e discussões. A morfologia fundamentada em evolução e desenvolvimento é de que Annelidos e Panaratrópodes são grupos irmãos dentro de Articulata, os protostômios segmentados. No entanto, a sistemática molecular desafia essa hipótese. As suas hipóteses filogenéticas, baseadas em sequências gênicas e reconsiderações acerca da morfologia, colocam Annelides juntos com moluscos, sipúnculos e outros protostomados com larvas trocóforas no taxon Trocozoa. Bom, sobre a morfologia das larvas trocóforas. Sua feição mais marcante é um cinturão pré-oral de cílios conhecido como prototróquio. Este circula a região mediana do corpo, mas anterior à boca. O trato digestivo é um tubo completo, com a boca abrindo-se ventralmente, logo posterior ao prototróquio, e o ânus está localizado na extremidade posterior. Cinturões adicionais de cílios estão quase sempre presentes. Há presença também do metatróquio, que desenvolve-se posteriormente à boca. O desenvolvimento das características larvais é típico das trocóforas planctônicas. A trocófora cresce por alongamento e proliferação de tecidos numa região denominada zona de crescimento, localizada entre boca e ânus, por adição de segmentos ou formação do tronco. Os segmentos desenvolvem-se na região anterior para a posterior, mantendo-se a região proliferativa em frente ao pigídeo, região que contém o telotróquio e a área ao redor do ânus. A zona de crescimento está situada entre o telotróquio e a boca. Assim, no poliqueta adulto, os segmentos mais antigos localizam junto à cabeça. Os trocóforas são geralmente planctônicas e se alimentam de diminutos organismos vivos ou material orgânico particulado. Outra alternativa é as trocóforas dependerem do vitelo. Essas são licitotróficas e têm vida planctônica curta. O prototróquio, em espécies planctotróficas, funciona como órgão de natação e também é responsável pela alimentação. Bom, existem algumas teorias sobre a origem das larvas trocóforas. A origem da larva trocófora, com sua banda de ciliares características, tem sido discutida por apenas poucos autores recentes. Duas teorias principais prevalecem, a teoria da Trócia e a teoria proposta por Ivanova Casas. A última teoria está intimamente relacionada com algumas teorias, como a teoria de intercalação, mas elas não discutem as larvas de trocófora, portanto não serão discutidas nesse trabalho. Bom, e a teoria Trócia ela explica a morfologia em geral das larvas trocóforas. No entanto, em relação à filogenia, grupos espirilianos como anelídeos, moluscos, nemertinos e plateumintes mostram um padrão de clivagem característico conhecido como espiral. Estudos de linhagens celular clássicos e modernos estão disponíveis para o número de espécies com larvas de trocófora. A clivagem prossegue através de um padrão estrito que é comum a todos os filos. O indivíduo blastômero, no padrão espiral, foram nomeados e seus destinos e a origem de vários sistemas de órgãos podem ser seguidos a partir de células especificadas ou grupo de células. O estudo clássico da espeliana em embriologia baseou-se em observações diretas de embriões vivos e os padrões de clivagem por células na superfície dos embriões mostrando praticamente nenhuma variação. Bom, e para concluir, na maioria das filogenias, Foronida, Braquiópoda e Briozoa são unidos em Lophophorata, mas a relação entre os três táxons, assim como entre Lophophorata e os protostômios e os deuterostômios, não são bem entendidas. Há discordância entre a filogenia molecular e morfológica. Em geral, dados morfológicos tendem a sustentar uma ligação com os deuterostômios. No entanto, evidências embriológicas e sequências de nucleotídeos indicam afinidades protostomadas. Nesse trabalho, foram analisados os três filos nos táxons monofilético, Lophophorata, e filogenias alternativas em que Lophophorata são ligados ao Lophotrochozoa protostomado. Em relação aos Trochozoa, foi levado em conta nesse trabalho de que o estágio de eclosão do ancestral é provavelmente de um trocófora, planctônica, ou de um estágio ulterior derivado de trocófora. A morfologia fundamentada em evolução e desenvolvimento é a de que Annelídeos e Panaratrópodes são grupos irmãos dentro de Articulata, os protostômios segmentados. Contudo, a sistemática molecular desafia essa hipótese. Nesse trabalho, as suas hipóteses filogenéticas, baseadas em sequências gênicas e reconsiderações acerca da morfologia, colocam Annelídeos junto a moluscos, anelídeos, simpúnculos e outros protostomados com larva trocófora no táxon Trocozoa. Muito obrigado.